Prólogo, começo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo, pessoa que gostou do espiritismo cristão e quis ajudar a divulgar, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, o espiritismo cristão, dizendo que existe vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, e a ensinar o espiritismo cristão para as pessoas. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. As pessoas vendo o Espírito, as pessoas ouvindo o que os Espíritos têm para dizer, os Espíritos conversando com as pessoas interagindo com os Espíritos interagindo com as pessoas incorporando os Espíritos. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Aos apóstolos. Após Jesus, a pessoa vira discípulo-aluno. Ela aprende os segredos do reino de Deus e passa a ser apóstolos após Jesus. Agora eles chamam de missionários que escolhera, foi elevado às alturas, passou para o plano espiritual. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo em espírito. Jesus ressuscitou dentre os mortos, vida após a morte, em espírito, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, as coisas que acontecem no reino de Deus. Jesus apareceu em espírito, Jesus ressuscitou dentre os mortos em espírito, vida após a morte. E comendo com eles, com os discípulos alunos, os seguidores de Jesus. Comeis a minha carne é ler o livro. Bebeis o meu sangue é entender o que está escrito no livro. Sempre que aparecer comer, banquete, ceia, pão, remete a ensinamentos. Ele teve ensinamentos com os discípulos alunos, os seguidores. Teve ensinamentos, ele ensinou coisas para eles, entende? O pão é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão. Comeis a minha carne e lê o livro. Bebeis o meu sangue e entender o que está escrito no livro. É ensinamentos. Sempre que aparecer comer, banquete, ceia, remete a ensinamentos. Eles tiveram ensinamentos com Jesus. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jerusalém, uma cidade que os judeus viviam lá. Pertence à Judéia, entende? Jesus era galileu, da Galileia, uma região que pertencia à Palestina no tempo de Jesus. E Jerusalém pertencia à Judéia, onde os judeus viviam, entende?
Jesus queria que levasse o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, para eles, mas que esperassem a promessa do Pai, que é Deus, a qual disse ele, Jesus: de mim ouvistes os ensinamentos, o Espiritismo cristão, que existe vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus. Porque João, na verdade, batizou com água. No passado, as pessoas usavam em tudo que era ritual água, porque eles achavam que a água purificava. O batismo da água e o batismo do Espírito Santo. O batismo da água é só para dizer que existe Deus, Jesus, o Novo Testamento, o Espiritismo cristão, o reino de Deus. É só o convite. E o batismo do Espírito Santo já começa os médiuns. As pessoas veem espíritos, as pessoas conversar com os espíritos, as pessoas interagir com os espíritos interagir com as pessoas incorporar os espíritos. O Espírito Santo é aquele que se manifesta, se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Mas vocês sereis batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que se manifesta. Se ele for bom ou ruim, aí já é outro assunto. Manifestação espírita. Não muito depois destes dias que vocês forem batizados com a água, entende? Depois que vocês forem batizados, convidados. Depois que vocês forem convidados, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. É nesse sentido. Depois que vocês forem convidados para o Espírito Santo, para o reino de Deus, aí vem o batismo do Espírito Santo. Entende? Aí vocês vão ver os espíritos. Vocês vão conversar com os espíritos. E assim por diante. Primeiro vocês têm que ser convidados para o reino de Deus. Para depois vir o batismo do Espírito Santo. Aí vocês vão conversar com os espíritos. Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.